para poder fazer todo o manejo da parte de segurança, o restante saúde, enfim, toda uma operação de logística extremamente sensível que a gente hoje está organizando, o ministro Tarcísio. Hoje almocei com o ministro da Defesa, Fernando. Enfim, um movimento extremamente complexo, mas que a gente vai trabalhando para poder dar as condições de trabalho. Importante, hoje a gente tem algumas notícias boas para dar. Essa primeira é que nós fechamos hoje o primeiro contrato com empresa brasileira para aquisição e entrega de respiradores. Os respiradores, todos vocês sabem que é o equipamento que vai no CTI, que vai ao equipamento mais sensível, da complexidade mais alta. Nós não queremos que as pessoas necessitem, procuramos alternativas para evitar, mas caso necessitem, nós precisamos ter pelo menos uma perspectiva. As compras na China estão praticamente todas elas não se confirmando. Nós tínhamos uma compra confirmada, assinada com eles, uma proposta de uma empresa para trazer até 15 mil respiradores, ela teria 30 dias, e isso ela poderia chegar no 30º dia e falar que não iria conseguir. Como ela não deu as garantias de trazer, nós descartamos essa possibilidade, estamos abrindo outro processo de compra, mas assinamos uma ação, materializamos uma ação que iniciou aproximadamente uns 45 dias, ela é extremamente complexa, que é fazer a indústria nacional disparar uma produção em tempo reduzido. Então, nós temos basicamente 4 empresas que produziam uma pequena quantidade de respiradores, uma capacidade de produção bem limitada, obviamente não iria conseguir. Uma delas, eu vou citar o nome, que é a Magnamed, ela tinha capacidade de produzir 400, 500 respiradores até o fim do ano. Nós a redimensionamos, conseguimos que a indústria de outras áreas, uma enorme força-tarefa foi feita. Nós contamos com parceria da Positivo, que é uma gigante brasileira de circuitos eletrônicos, a Suzano, que foi fundamental, inclusive em adiantamento de recursos, em antecipação de recursos, a Klabin, a Flex, a Embraer, a Fiat Chrysler no Brasil, a White Martins, e conseguimos isso junto com os bancos BTG Pactual, Itaú, Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, Ministério da Economia junto com o Ministério da Saúde, e só a Magnamed fechou para 6.500 respiradores em 90 dias. Então a gente espera começar, no mês de maio a gente vai aumentando, e em 90 dias a gente tem o suficiente com a Magnamed. E temos ainda mais três que o Roberto Dias Lopes, que é o responsável por toda a aquisição, toda a logística, toda a distribuição do Ministério da Saúde. Daqui a pouco eu vou passar para ele, para que ele possa explicar de uma maneira bem pormenorizada quantos ventiladores são de transporte e emergência, quantos são para reamaniação em base, quantos que são pulmonares eletrônicos neonatal, enfim, e o prazo de entrega e o cronograma para abril, maio e junho, né? Hoje também a gente vai iniciar os hospitais de pequeno porte, que são os HPP, são hospitais, são leitos que nós temos nas menores cidades. Eles irão iniciar agora, eles vão receber também pacientes, não de Covid, mas pacientes de internação crônica, pacientes que precisam de um eventual pós-operatório de menor complexidade. Nós publicamos hoje uma portaria que nós autorizamos, em caráter excepcional, a utilização temporária desses leitos, que eles podem ser usados para desafogar grandes centros. E entram nessa estratégia hospitais que possuem de 31 a 49 leitos. Nós queremos deshospitalizar dos nossos hospitais de maior
complexidade, que ficarão na nossa retaguarda para atender, e nós estimamos que tem 15 mil leitos para cuidados prolongados. Não vão ser lá atendidos pacientes de Covid. E um custeio de 186 mil a 294 mil por mês, conforme o porte, e o custo durante a emergência será de 360 milhões. A autorização ocorrerá a partir de solicitação do gestor local, ou seja, do município, e os estados farão a gestão de 100% desse leito. Nós publicamos também o valor da internação na UTI para casos de Covid, em função da complexidade, em função do risco, das insalubridades, enfim, todos a gente entende que quando o caso confirmado, o valor dessa diária tem que ser a maior. Isso era uma solicitação por parte dos hospitais. Nós também vamos receber 30 tomógrafos, também de doação, e aqui as pessoas me perguntam, eu quero doar, eu quero ajudar. A gente não tem pedido dinheiro para ninguém, isso vale para você também, isso vale para a pessoa que está na sua casa. O ministro da Saúde não pede recurso para ninguém, os fake news utilizam às vezes a voz da gente, dão muita credibilidade. Volto a repetir, o que eu tenho para falar, eu sempre falarei por aqui, que eu acho que é uma maneira mais fácil das pessoas entenderem. Então, Bradesco, Itaú, Santander doaram 30 tomógrafos para o SUS, que identifica lesões nos pulmões, e a gente prepara o edital com os condicionantes para que os hospitais possam se candidatar a receber esses aparelhos. Tenho certeza que serão muito bem utilizados. Na questão da distribuição de testes de equipamentos para os estados, já foram mais de 50 milhões de equipamentos de proteção individual, aumentando 1,5 milhão em relação a ontem, máscaras cirúrgicas, álcool 100, avental, luvas, óculos. Sexta-feira, vamos ver se a gente chega a esse carregamento de 40 milhões de EPIs, tomara que a gente consiga fechar. Com isso, tem algumas secretarias de Estado que não tem nem armazém para colocar a quantidade de itemização. Então, a gente vai usar muito da logística de armazenamento também, de parceria também com o Exército, enfim, aonde nós pudermos acondicioná-los bem para que eles cheguem bem à mão das pessoas. Os testes rápidos de 499 mil testes já foram distribuídos e recebemos, até sexta-feira, mais 1 milhão de testes rápidos, e gradativamente eles vão chegando à ponta. Nas inscrições de profissionais e estudantes de saúde para o combate ao Covid, que é o Brasil Conta Comigo, de profissionais de saúde, 664.565 se inscreveram. Isso aqui não é obrigatório, isso aqui é quem é que vai junto da gente, quem é profissional de saúde, que entende, que está bem, que pode ir, que tem cabeça boa, físico bom. Não estamos aqui falando de convocação, não. Se precisar, a gente convoca. Mas eu achei incrível que 664.565, e um aumento de 90.776 em relação a ontem. E os estudantes, 89.376, 4.966 a mais em relação a ontem. E a Força Nacional do SUS chegando a 7.768. Quer dizer, sempre disse, nós precisamos de ter os equipamentos, nós precisamos ter a segurança de ter equipamentos, de ter os leitos. Os governadores, os prefeitos têm que expandir a sua rede, fazer leitos. A maioria dos pacientes que necessitarem de cuidados eventualmente hospitalares, necessitarão de leitos que não serão de alta complexidade. São pacientes que têm sintomas, precisam ir para o hospital, precisam tomar oxigênio, mas podem usar com catéter ou máscara, não utilizam-se de tubos, ultrapassam essa fase sem necessidade de ventilação mecânica. Dos que precisarem hospitais, esses serão a grande maioria. Aí nós teremos pacientes que irão necessitar de hospitais, mas temos que dimensionar o sistema tanto para esses quanto para os demais, para os críticos. Então nós precisamos de recursos humanos, precisamos de equipamento de proteção individual
e precisamos dos insumos, precisamos dos respiradores e ventiladores. O sistema está expandindo. Eu acho que as últimas 2 semanas que foram de redução de mobilidade social nos ajudam um pouco a empurrar um pouco para frente um problema que a gente sabe que vai ter. Não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui, olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada, cuidado, segurem. E por outro lado, nós temos mais de 80%, não sei se é isso, Wanderson, 86% dos municípios brasileiros que não têm nenhum caso confirmado, nem de Covid, nem de síndrome respiratória aguda. Então, o Brasil é muito grande, a gente tem diferentes Brasis aí dentro, a gente vai publicando guidelines, a gente vai publicando critérios para que os gestores fiquem sempre muito atentos às suas tomadas de decisão. O Ministério da Saúde pode ser, sim, sempre perguntado o que o Ministério da Saúde acha, o que o Ministério da Saúde recomenda. A gente tem conversado constantemente com os secretários. Manaus nos preocupa muito. Hoje teve troca de secretário de saúde lá em Manaus. Isso é mais algo que a gente não quer entrar no detalhe, mas nós precisamos que tenham pessoas que estejam já habituadas com a rede para que a gente não tenha que começar tudo do zero, né? De recursos, nós já comprometemos 7,6 bilhões no Ministério da Saúde. Acho que eu já citei isso aqui ontem, mas são 600 milhões para reforço de plano de contingência, 430 milhões proporcional ao número de habitantes, quer dizer, só aí foi 1 bilhão de recursos livres, 1,5 bilhão para custeio de 5 mil médicos com contrato de emergência, 900 milhões de saúde na hora, 1,5 bilhão de equipamentos de proteção individual, tentativa de aquisição de respiradores, tanto da China, esse daqui caiu, que era 1 bilhão, ela caiu. Fazendo agora essa operação com todas essas empresas, devemos chegar a um valor bem elevado, mais de 1 bilhão em respiradores dentro do Brasil. 650 milhões para locação, manutenção de 2 mil leitos novos, enfim, os leitos de UTI, serviços de emergência. Estamos iniciando, né, uma equipe técnica do Ministério da Saúde está andando junto com o Ministério da Integração, o primeiro hospital de campanha que foi requisitado, foi pedido, foi solicitado pelo governador de Goiás. Fez a sua explanação de motivos e nós vamos entrar com a planta, vamos construí-lo, vamos entregar com a mobília toda pronta com a chave. O governo de Goiás entra com os recursos humanos, com os equipamentos que ele acha necessário de colocar nessa unidade. Essa é a primeira, nós estamos cronometrando passo a passo, dia a dia, para ver em quanto tempo conseguimos colocar, quais são as dificuldades, quais são as adequações que tenham que ser feitas para que esse sirva de referência para eventuais outras solicitações que a gente imagine que possa haver. Estamos analisando a possibilidade de fazermos para as comunidades indígenas. Hoje tivemos caso confirmado nos Yanomami, o que muito nos preocupa. Isso é uma preocupação do governo na saúde indígena. Nós temos feito retirada de pessoas de helicóptero para poder levar para centros de maior complexidade, procurado fazer isolamento com toda a dificuldade que é de cultura, de explanação, de língua, mas sabedores do histórico de maus resultados quando os indígenas são afetados por vírus vindo de outras partes que não aqueles do seu ecossistema. Nós temos extrema preocupação com as comunidades indígenas e estamos extremamente atentos. Há muito tempo que já está fechada a entrada de pessoas nas aldeias, mas infelizmente as pessoas da própria aldeia, às vezes indígenas, não querem ficar em nenhum tipo de isolamento fora da aldeia, vão para dentro da aldeia. Isso tem sido extremamente complexo, mas nós estamos com todas as equipes trabalhando no sentido de ajudá-los.
Nós estimamos que esse hospital deva ficar em torno de 10 milhões e deveremos levar em torno de 15 dias para concluir. O TeleSUS, que é nosso trabalho de teleatendimento, nós já chegamos a 1,5 milhão de pessoas que utilizou. É o 136, ou o chatbot, o aplicativo e a busca ativa, com 500 mil atendimentos a mais em relação a ontem. Desses, 41% concluíram atendimento, com um aumento de 200 mil atendidos em relação a ontem. Isso deve, aos poucos, se transformar num grande Big Data. Nós estamos trazendo todas as informações para uma consolidação geral de informática, onde esses dados vão ser muito bem tratados e vão poder nos auxiliar muito no mapeamento das situações de risco que a gente precise, né? O acompanhamento de pacientes pelo teleatendimento, nós estamos chegando a 40 mil, aumentamos 13 mil de ontem para hoje, né, com um resultado de 66% de pacientes que, quando são tratados, apresentam melhora, estão evoluindo bem, 26% estável, que a gente está monitorando, e 8% de piora. Então, todos esses números vão levando para aquele nosso grande Big Data. Aqui é que nós vamos saber melhor qual é o comportamento desse vírus na nossa população. A gente tem das outras. A gente sabe que na Itália teve aquele quadro completo, a gente sabe que eles ficaram mais de 22 dias de tempo médio de internação em CTI, mas no Brasil o tempo médio de internação a gente espera que seja menor. Nós temos uma faixa etária mais jovem, nós temos uma população mais jovem, talvez o nosso tempo médio de permanência seja menor. Se for menor, menos leitos serão necessários. Então a gente se prepara num cenário de possibilidades, jogando sempre os números para maior, mas sabendo que a gente pode ter dificuldades aí no andar dessa nossa caminhada. Nós temos feito um grande esforço de manter um bom nível de relacionamento com os estados, através dos seus secretários de saúde, daqueles que os estados apontam como os que devem falar pelo Estado. No caso do Estado de São Paulo, quem falava até um determinado momento era o secretário estadual de saúde, José Henrique Germa. Depois nos foi informado que seria o médico Davi Wippe, que falaria pela coordenação do Estado de São Paulo. Então, é com ele que a gente vinha fazendo as discussões sobre esses e vários outros temas. Não só com ele, mas videoconferências são feitas no Ministério da Saúde com médicos, secretários de todo o Brasil, diuturnamente. Hoje à noite tenho mais 3 ou 4 a serem feitas. E sempre pautados pelo mais absoluto profissionalismo. Hoje fui citado numa colocação feita em São Paulo, de que teria sido uma recomendação por telefone à minha pessoa, do médico Davi Wippe, para a utilização de cloroquina. Vamos deixar muito claro, volto a repetir, Conselho Federal de Medicina, sentado ao meu lado, presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presentes na videoconferência. Outro dia falei o nome de todos aqui, 5 ou 6 especialistas. Um deles, o coordenador de São Paulo, infectologista Davi Wippe. Discussão era, se usamos nos críticos, vamos usar nos graves. Os graves são aqueles que chegam ao hospital. Quem são os graves? São aqueles pacientes que têm dificuldade respiratória, que têm aba de nariz, que têm PO2 caindo, mas que não são pacientes que vão para tubo. Nós deliberamos por um consenso, aliás, nem consenso foi, porque teve um professor, que não são muitos nomes, que achava que não, que tinha que ter mais estudo. Deliberamos por consenso. Para quem? Quem é que analisa isso? Conselho Federal de Medicina. Hoje esse medicamento ele não tem paternidade.
O governador não precisa querer politizar esse assunto. Esse assunto já está devidamente colocado. Nós precisamos, todos tenham maturidade, tenham visão, tenham foco, tenham disciplina para que a gente possa atravessar esse momento. O presidente da República em nenhum momento fez qualquer colocação para mim diretamente de imposição. Ele defende, como todos nós defendemos, que se há chance melhor para esse ou aquele paciente, que a gente possa garantir o medicamento. Mas ele também entende quando a gente coloca situações que podem ser complexas, que podem colocar, ele também entende que nós precisamos que os conselhos analisem. Então, a cloroquina. Por que não dá para todo mundo no primeiro dia? Eu já expliquei várias vezes, mas vou explicar uma vez mais. Se eu tenho uma doença que, daqueles que têm sintoma, tem uma enormidade de pessoas que vão ter só o anticorpo, não terão sintoma. Mas aqueles que tiverem sintoma, que tiverem febre, que tiverem dor de cabeça, que tiverem aquele sintoma da gripe, eles vão fazer o teste, se eles fizerem o teste, e se chegar o resultado do teste, a tempo hábil, que é uma outra discussão. Hoje, a maior parte das gripes dentro do Brasil, hoje, nesse momento, os vírus principais não são o coronavírus, os principais são vírus conhecidos, H1N1, que faz quadro gravíssimo de pneumonia. Nós temos influenza A, influenza B, circulando geral. Então, entrar com um medicamento, cloroquina, para esse tipo de vírus, que você não tem o diagnóstico de certeza, já seria uma primeira complicação, porque para esses tipos de vírus, o medicamento utilizado, por exemplo, H1N1, é o Tamiflu. Então, você entrar sem saber que vírus é, você já teria uma primeira complicação. Segunda complicação, ou dúvida que nós temos, mas vem cá, se 85% das pessoas que têm sintoma ficam bem tomando Tilenol, tomando Novalgina, tem lá sua dor de cabeça, fica de cama, tem dor no corpo, mas passa, o sintoma passa e ela cura. Os números que a gente tem mostrado aqui, vocês fixam muito no número de óbitos, mas se a gente fala que fez 12 mil, 15 mil confirmações e tem 700 óbitos, 800 óbitos, isso é uma amostragem, no caso dos números, o óbitos não. O que vocês poderiam perguntar, mas vem cá, o que aconteceu com os outros? Se 500 morreram e vocês já confirmaram em 14 mil, o que aconteceu com 13.500 que confirmaram? Ora, eles ou estão em fase final ou já estão aí na rua andando para cima e para baixo. Vocês lembram do primeiro paciente? Que todo mundo fez a cobertura, testado o primeiro paciente positivo no Brasil, era uma pessoa, São Paulo, uma pessoa que tinha vindo da Itália, ele ficou em casa, domiciliar, todo mundo acompanhava, aí teve um dia que ele saiu da casa, ele foi para o hospital, ficou 2, 3 dias no hospital, voltou para casa e tal, recebeu alta, está ótimo, está andando. A gente pode falar porque é uma pessoa pública, senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, meu amigo, confirmou positivo, ficou na casa dele, ficou internado 1 semana, 8 dias, teve febre pra caramba, teve muita dor de cabeça, ficou abatido, tudo, precisou ir para o hospital? Não. Tomou Tilenol, Novalgina? Tomou. Sarou, está bem, está presidindo o Senado. A grande maioria, 85%, vai ficar muito bem, obrigado. Então, será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio, e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena, sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? O meu filho tem 25 anos, ele é residente do 1º ano de cirurgia geral de Santa Casa. Ele está lá na porta de frente tratando os pacientes. 25 anos de idade, forte, médico, novo.
A probabilidade desse vírus machucar ele é menor do que ele tem todo dia lidando com as bactérias de maior infectividade que vocês possam imaginar, com cepas de tuberculose resistente, com meningite, com tudo que existe dentro de um ambiente hospitalar. Então, se ele tiver uma gripe, ele tem que tomar esse remédio? Não. Ah, mas quem que vocês acham que deveria tomar? Não, vamos dar para aqueles que têm mais de 60 anos, mais de 70 anos, mais de 80 anos. Ora, esses que são os que mais podem complicar, que mais vão para o CTI, também são os mesmos que têm maior parte já de problema cardíaco, de problema hepático. Então, será que se nós dermos em massa para esses de mais de 60, mais de 70, mais de 80, será que esse medicamento vai protegê-los ou será que eles podem ter arritmia cardíaca e precisar do leito de CTI e ter infarto do miocárdio? Essas perguntas que eu estou tentando traduzir para vocês de uma maneira bem superficial, ela hoje está na mão de algumas pessoas que estão fazendo o estudo. Eu solicitei ao Conselho Federal de Medicina que até o dia 20 de abril ele se posicione, porque é de lá, não vai ser daqui, não vai ser da cabeça do Dr. Wippe, não vai ser da minha cabeça, não existe ninguém dono da verdade, não existe nenhum Estado que possa falar eu sou melhor que o outro, não tem, nós somos todos iguais, nós vamos todos ter mais disciplina, mais foco, mais ética e comportamento. Com base nisso daqui, com foco, ciência, disciplina, nós todos vamos andar bem. Podemos errar, sim. Podemos demorar um pouco para tomar uma decisão? Talvez. Podemos tomar uma decisão precoce, precipitada e nos arrepender ali na frente? Talvez. Podemos errar e acertar juntos. Consciência, foco, disciplina. E a todos aqueles que estão com os ânimos mais exaltados, deixar claro, aqui está tudo bem. Nós estamos olhando pelo para-brisa e essa estrada a gente vê que vai ter dias muito duros, muito difíceis. E quem comanda esse time aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós vamos gradativamente deixando todos muito tranquilos para que a gente possa fazer um bom trabalho, cada um na sua área, cada um levando para as famílias brasileiras o que cada um tem de melhor para dar. Respeitando cada um os seus espaços, o Ministério da Saúde tem total tranquilidade para a gente tomar as nossas medidas. Tivemos as nossas dificuldades internas? Tivemos. Isso é público. Porém, nós estamos prontos, cada um ciente do seu papel nessa história. Eu vou passar agora, primeiro, para que o Wanderson faça os números, o boletim. Depois eu vou passar para o Roberto, para ele explicar com detalhes como é que está sendo a operação abastecimento e a operação de produção de equipamentos dentro da indústria nacional, já que esse foi um trabalho que o Roberto desempenhou com muita maestria. Também mais um membro de excelência e técnico da equipe do Ministério da Saúde. Wanderson, por favor. Boa tarde a todos. Pode passar, Renato? Esse mapa mostra aquela mancha onde nós temos a maior concentração de casos. A gente vem observando o crescimento dessa mancha, principalmente na região do hemisfério norte. Quando nós olhamos essa mancha para os países que têm, ou os 10 principais países com o maior número de casos confirmados, o Brasil está em 14º, então tem os 10 países com o maior número de casos, mais o Brasil. O Brasil, nesse contexto, é o 14º em número de casos confirmados, o 12º país em número de óbitos, o 8º em taxa de letalidade e o 16º em taxa de mortalidade.
No mundo, nós temos 1.446.667 casos confirmados, 83.212 óbitos, uma taxa de letalidade de 5,8 e uma taxa de mortalidade de 18,6. Quando nós olhamos e comparamos com a taxa de mortalidade da Itália, por exemplo, é de 28,3 e da Espanha de 31,2. A taxa de mortalidade do Brasil é de 0,4. Então, isso dá ideia como que nós estamos ainda dentro desse contexto epidemiológico. Próximo. Até o momento, nós temos 15.927 registros de casos confirmados do Covid, sendo 800 óbitos, ou 5%. Região Norte tem 7,7% do total de casos, região Nordeste, 17,7% do total de casos, região Sudeste, 59,6% do total de casos, Centro-Oeste, 5,3% do total de casos e a região Sul, 9,7% do total de casos. No lado esquerdo, nós temos o mapa com os municípios com casos confirmados de Covid. Podem ver que tem uma grande área branca ainda, ou seja, muitos municípios que não têm nenhum registro de Covid, e quando a gente junta municípios que não têm nenhum caso de Covid, com aqueles municípios que não têm nem Covid, nem síndrome respiratória aguda grave, dá o que o ministro falou, 86% do total dos 5.570 municípios. Os óbitos confirmados estão aqui em laranja do lado direito, mostrando uma concentração aqui nos grandes centros urbanos. Pode passar? Esse gráfico mostra um pouco da velocidade da nossa epidemia e também mostra a evolução em que momento nós estamos. É um mapa por dia de início de sintomas. São 15.927 casos, 2.210 casos confirmados nas últimas 24 horas e 16% de incremento em relação até o dia anterior. Esse daí, Wander, é muito interessante esse gráfico, a gente chama atenção, porque, entre outras informações que a gente olha, é essa taxa de 16%. Mesmo que a gente não consiga testar todos, mas ela tem uma condição de nos dizer que estamos a uma taxa entre 15% e 20%, né, de aumento de casos. E ela reflete hoje o comportamento das últimas 2 semanas. Como as 2 últimas semanas foram semanas onde nós diminuímos muito a mobilidade social, esse número praticamente vem se mantendo. Ele já chegou a ser mais de 20, no começo ele estava andando a 25%, 26%, isso que se chama diminuir a velocidade. Nós fomos caindo, chegamos a 16%. Vejo que estamos começando a largar mão nos grandes centros, que são os que nos preocupam, principalmente aquelas cidades. Nos preocupam, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje parece que decidiu andar. Muito cuidado, porque esse número, se ele andar, ele vai apontar ali, está aumentando, de 16 vai para 20, 25, 30, 50% num dia, não tem sistema que aguente. Então, muita atenção. Os primeiros 100 casos nós fizemos em 17 dias. Os primeiros 1.000 casos, depois de 17 dias para fazer 100. Depois levamos apenas 7 dias para fazer 1.000. Depois levamos só 14 dias para fazer 10.000. E isso nós não estamos testando todo mundo. Mas só tivemos 5% de óbito. Tivemos 95% de não óbito. Ótimo. Mas poderíamos ter mais condições de atender as pessoas. Precisamos de mais equipamentos de proteção individual. Então, analisem, não é função do Ministério da Saúde dizer o que cada estado deve fazer. Nós podemos orientar, dar os guidelines, recomendar, ou às vezes até convocar para ter uma conversa, utilizar outros instrumentos.
mas nós estamos monitorando aqui com muita atenção cada um desses movimentos que ocorrem em todo o território nacional. Pode passar o próximo. Aqui tem a evolução dos óbitos, são 136 óbitos de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, e 20% deles é o incremento em relação ao total do dia anterior, né? Esses óbitos, eles têm datas de óbito diferentes, então eles vão se espalhando ao longo do tempo. Isso aí tem óbito exame lá de trás, né? Então você tinha um acumulado de óbitos que a gente está indo atrás para ter certeza máxima para diminuir o número de óbitos com causa a esclarecer por Covid. Então, quando a gente começou a ter mais teste da PCR-RT, a gente começou a testar mais. Então, nós tínhamos um estoque maior de óbitos aguardando. Você começa a fechar o diagnóstico, ali sobe. É interessante depois, nos próximos, a gente saber o que é antigo e o que é realmente de evolução da doença. Mas basicamente é isso aí. Pode passar. Nós temos aqui o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos dividido pela população dos estados. Então, nós estamos monitorando o número de casos em relação à população para usar a mesma régua com todos os estados. Então, o indicador nacional é de 7,5 casos por 100 mil habitantes. A gente pega o número de casos que a gente tem, divide pelo total da população brasileira e multiplica por 100 mil, nós encontramos ali 7,5. Quando nós temos 50% superior à nossa média nacional, ao número nacional, nós consideramos esses locais como um local de maior atenção. Então, estão entre esses locais Amazonas, com 19,1, Distrito Federal, 16,7, São Paulo, 14,5, Ceará, 14,1, Amapá, 12,4 e Rio de Janeiro, 11,2. Esses daqui, extremo cuidado. Esses locais, extremo cuidado. Gestores, repactuem suas redes, ampliem seus leitos, administrem seus recursos humanos, otimizem os seus EPIs, a população colabore. O vírus adora contato, ele adora que as pessoas desobedeçam toda e qualquer racionalidade, ele joga exatamente com essa questão ligada à urgência do fato, é disso que ele se nutre para se multiplicar, e são sistemas de saúde alguns frágeis para enfrentar isso num espaço curto de tempo. Essas questões relacionadas a respiradores, nós estamos acionando velocidade máxima na indústria nacional. Mas isso leva tempo, nós vamos construindo isso agora em abril, maio, junho, julho. A gente sabe que a gente vai ter a hora que a gente vai ter o volume, a quantidade ideal, mas nós não temos ainda. E a questão dos equipamentos de proteção individual, a gente recebe a primeira parte da nossa carga. O mercado já está começando a normalizar, então a gente vai repassar o dinheiro para os estados para que eles comprem. Eles estão comprando, estão recebendo. Então, EPI parece que está melhorando. Respirador ainda não. Agora, vamos todos nós fazer as nossas partes nessa história para que a gente possa dar um passo à frente. A gente vê que tem mortalidade também de mais jovens. O H1N1, que aconteceu em 2009 no Brasil, ele pegava gestante, ele pegava homem, jovem, abaixo de 30 anos, fazia uma pneumonia super rápida, uma letalidade alta. Só que a transmissão era bem menor do que a do corona, né? Mas é só para dizer assim, para deixar claro que o que a gente vê nesse gráfico está co-circulando. Então, Manaus, a gente tem que dar uma reforçada em Manaus na questão do Tamiflu, que é a questão do oseltamivir, não é isso? Que eu já soube que tem corrida lá e tem que repor estoques lá. Eu tenho a doutora Patrícia, que me ligou hoje e falou, estou tendo dificuldade. Por quê?
No primeiro dia dessa gripe, quando está circulando, por exemplo, H1N1, que é um vírus muito duro, se você toma o Tamiflu nas primeiras 48 horas, você corta completamente o quadro gripal. E se você tomar cloroquina, pensando que é corona e é H1N1, você pode ter o efeito colateral da cloroquina e a cloroquina não tem nada de função contra o H1N1. Então, esse gráfico aqui é muito sensível para a gente e a gente deve acompanhar muito as outras viroses. Por isso que a gente tem painel de outros vírus sendo feito Brasil afora. Só para explicar um pouco a complexidade. Pode passar? E quando nós olhamos para esses dados, dividindo em dois grupos, as pessoas com menos de 60 anos estão ali com cardiopatia, diabetes, pneumonia, as demais com mais de 60 anos, todas elas com alguma comorbidade relacionada. Isso aqui é importante também porque as pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, é normal. Você tem que manter controlado. Então agora, nessa época, a gente tem visto muita gente ficar tão preocupada com o coronavírus e esquecer de tomar o remédio na hora certa. Tem muita gente em casa, e aí fica em casa, fica muito ansioso, é diabético, come doce, toma refrigerante, não mede a glicemia, fala, eu estou aqui em casa, já que estou aqui mesmo, vou me alimentar. Aí se pega uma virose dessa, que não gosta da doença crônica descontrolada, acaba virando uma presa mais fácil para o vírus. Então, os crônicos, os hipertensos, os diabéticos, aqueles que fazem uso de medicação prolongada, liga para o seu médico, dá uma passada no consultório dele, fala, vem cá, está tudo bem? Posso manter o meu remédio? Devo tomar alguma medida extra? Devo medir com mais vezes? Procura manter suas taxas de diabetes todas bonitinhas, organizadas, para o seu sistema de defesa estar numa situação boa para poder enfrentar qualquer adversidade que vem aí no seu caminho. Pode passar, Renato. As hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, nós temos 34.905 hospitalizações. Pode passar a próxima. Teve um incremento de 277, mas o que importa é isso. O próximo slide, por favor. Nós podemos observar aqui, neste gráfico à direita, as barras, as colunas cinzas, são um SDRAG em investigação. Então, nós temos ali um máximo na escala de 9.000 na semana 12 e 9.000 na semana 13. E embaixo, em vermelho, nós temos a SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 representa, da semana 8, quando nós tivemos o primeiro caso confirmado de SDRAG por Covid, até agora, 31.451 de 31.451 registros, 11% ou 3.416, que é a barra vermelha, foram confirmados para o Covid-19. Pode passar o próximo. E aqui a demonstração mostrando, comparado com o ano passado, as doenças respiratórias virais, síndrome respiratória aguda grave por influenza, vírus sincicial respiratório, influenza A, influenza B, nós temos ali do lado esquerdo, as colunas, a parte preta é influenza A e B confirmado. A parte cinza escura são outros vírus respiratórios. Aí a gente tem vários, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório, bocavírus, entre outros. E em cima nós temos o síndrome respiratória aguda em investigação. Então, basicamente, são esses. Do lado de cá é a circulação do período de 2020. Pode passar? Ok. Acabou. Acho interessante o Vandes que ele põe esses números para mim e lá para o pessoal todo dia. Chega no final e ele fala, basicamente, são essas as principais. A gente fica, é muito detalhista, é uma honra, um prazer trabalhar com o Wanderson, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa até para o pessoal que está acompanhando em casa, fazer alguma coisa mais bem,
bem chapadinha, com um gráfico bem fácil para o pessoal poder, e depois a gente deixa o boletim, vocês vão encontrar tudo isso no boletim com esses detalhamentos, mas aqui para esse momento a gente fazer isso para ficar mais condensado, mais rápido. Eu acho que hoje o Roberto, que eu gostaria que explicasse, toda essa operação foi uma operação que contou. E aqui eu quero agradecer ao empresariado brasileiro que não está medindo esforço, está todo mundo se falando, está todo mundo colaborando, mas eu gostaria que esse caso respiradores, que é uma solução brasileira, é o nosso sistema único de saúde, é a nossa sociedade, é o que nós temos no nosso país, que a gente conseguiu ter essa luz aí nossa. Roberto, por favor. Obrigado, ministro. Bom, o ministro hoje então traz à mesa o primeiro contrato de respiradores com produção nacional. Isso é uma parceria iniciada entre o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, onde o Ministério da Economia fez um trabalho belíssimo de mapeamento do parque industrial brasileiro, de quem fazia o quê, de quem teria capacidade de agregar, de se juntar a essas empresas que têm uma escala pequena face à necessidade nacional, mas têm a expertise de fazer, e quais grandes empresas poderiam expandir essa linha de produção. O ministro já citou as parcerias, as empresas parceiras que nos ajudaram muito. Sempre que a gente nomina, a gente comete uma injustiça. Eu esqueci de colocar no briefing do ministro, e peço perdão agora, a empresa VEG, que também participa desse grande projeto, com uma iniciativa de desenvolvimento de respirador, inclusive próprio. Esse projeto consiste em cerca de 14 mil respiradores, 7 mil respiradores de UTI, 7 mil respiradores de transporte, produzidos em solo nacional. Esse projeto ele tem um grande desafio, que é a cadeia de suprimento, que por mais que tenha sido auxiliada por essas grandes empresas, a gente ainda depende de peças internacionais, onde inclusive o Ministério de Relações Exteriores também nos auxilia muito para a obtenção e priorização junto dos países fabricantes dessas peças, dentro da cadeia de suprimento dessa linha de produção. O nosso embaixador do Brasil na China também nos presta um auxílio impagável, com inúmeras reuniões, um trabalho também de mapeamento de equipamentos, de peças, num brilhante auxílio. Bom, além desse projeto de respiradores, nós temos uma parceria grande com o Ministério da Justiça em escoltas e segurança de pontos sensíveis, Ministério da Defesa nos fornecendo, conforme o ministro já citou, armazéns nas capitais, a Força Aérea nos fornecendo voos semanais para as regiões Norte e Nordeste, também fazendo, dentro dos comitês de defesa, o mapeamento dessas indústrias, tudo para nos auxiliar, tanto no abastecimento de respiradores, quanto no abastecimento de equipamentos de segurança. No respirador em particular, esse primeiro projeto, ele é altamente específico. Ele é um desafio tanto para a gente que contrata, quanto para as empresas que são contratadas. Ele teve uma coragem impensável do nosso ministro na condição de contratação dessas peças, na condição de contratação desses respiradores. Dificilmente um ente público faria o que a gente teve a condição de fazer sozinho. Temos grandes desafios pela frente, sabemos dos problemas, o nosso cronograma é num horizonte de 90 dias para a produção de todo esse quantitativo. Sabemos que teremos problemas, mas conforme estamos fazendo até o momento, iremos enfrentá-los juntos. Agradecemos, conforme o próprio ministro já fez, a 2 bancos em especial, o BTG e o Itaú, a Febraban, que comanda todo um pool de bancos para nos auxiliar nessas operações, para auxiliar essas empresas em capital de giro, em financiamento, que de outra forma, como a operação é muito superior à capacidade instalada dessas empresas, esse projeto ele jamais teria decolado. Nós temos, além dessa que o ministro traz hoje, outras 4 iniciativas que oportunamente, a cada dia ele trará mais um contrato assinado, totalizando os 14 mil respiradores.
Nós temos ainda na área de suprimento de equipamento, contratações em andamento para 15 mil monitores, 5 mil camas e outros 15 mil respiradores que decorrem de um contrato de importação junto da China, que estamos enfrentando problemas e provavelmente ele não se sagrará. Na fase de EPIs, nós estamos na 5ª pauta de distribuição de equipamentos de segurança para os estados. Nos fechamentos de compra recentes para distribuição de EPI, a gente conseguiu óculos, touca, álcool gel, sapatilha, as máscaras que o ministro citou, no quantitativo de 240 milhões de máscaras contratadas junto a um fornecedor na China. Essas 240 milhões de máscaras, elas totalizam um volume da ordem de 14 aeronaves. Então, só para vocês terem uma ideia, alguma coisa em torno de 14 747 cargueiro para poder dar conta de todo esse volume que a gente vai contratar. Essa última aquisição, ela se mostra num volume 10 vezes superior à primeira aquisição que fizemos há quase 40 dias atrás, para que sustentássemos esse processo de distribuição de EPI. À época, nós tínhamos um planejamento para o combate ao Covid. Porém, conforme o ministro em reiteradas coletivas vem apresentando, os hospitais, a rede hospitalar pública e privada não possuem EPI sequer para sua manutenção ordinária. Então, o Ministério da Saúde, que não fazia essa operação anteriormente, além de abastecer para o combate ao coronavírus, abastece até então para as operações ordinárias da rede hospitalar. Então, é de fato um volume significativo. Nós temos de iniciativa, na sequência, um cadastramento, possivelmente na semana que vem a gente vai soltar, para empresas nacionais cadastrarem propostas junto ao Ministério da Saúde e que a gente consiga um fornecimento nacional, ainda que numa escala menor, mas com uma estabilidade de fornecimento maior, sem prejuízo das iniciativas que a gente tem junto do mercado internacional. Ministro, era isso. Muito bem, acho que hoje foi tudo muito técnico aqui. Eu passei a vista aqui em todas as perguntas que chegam por escrito. Eu confesso que eu não vi nenhuma pergunta aqui que não tenha sido contemplada na fala que a gente fez aqui. Não vi nenhuma, todos eles estão contemplados nas explicações. Tem perguntas sobre transmissão, sobre o porquê de gente mais jovem, perguntas sobre índices de mortalidade, se quem testa está testando mais, letalidade, enfim, acho que foi tudo muito bem explicado. As perguntas sobre aquisição de equipamentos, de insumos também, nós colocamos aqui, o Roberto colocou tudo, a capacidade de produção nacional, o que a gente conseguiu hoje de fazer essa escala em um prazo, enfim, todas as perguntas aqui das que foram por escrita, a grande maioria delas, nós já de alguma maneira já foi abordado aqui. O assunto das drogas, o assunto de outras drogas, querem saber agora sobre o ivermectina, remédio que usaram na chikungunya, enfim, outra discussão, volto a repetir, vai lá para o Conselho Federal de Medicina, eles discutam lá com o Conselho Federal de Farmácia, com eles é que são os responsáveis previstos para isso fazerem. Nós, assim que tivermos, estamos aqui numa torcida enorme por boas notícias por parte da ciência, que a gente possa ter segurança para dar passos à frente. Gabardo falou muito ontem, então acho que dessas perguntas aqui a gente está completo. Eu deixo aqui para a assessoria para abrir para eventual pergunta de vocês, para a gente poder encerrar essa reunião de hoje. Deixo para vocês. Sem perguntas presencialmente hoje, então está encerrada essa coletiva. Ali que querem, eu falei, eu não vou fazer nenhuma pergunta dessas por escrito, mas a gente admite as duas perguntas dos dois jornalistas que ali estão, sim. Olá, ministro, boa tarde. Fábio Muracal, do Valor Econômico, ministro. O senhor teve uma reunião hoje, né, com o presidente Jair Bolsonaro de manhã. Gostaria de saber o que é que foi conversado. Os senhores andaram tendo desentendimentos, isso é público, o senhor mesmo disse.
se foi uma reunião mesmo para acertar os ponteiros, unificar o discurso, o que foi conversado hoje? Exatamente, a gente colocar as situações, colocar as simulações, os números que nós temos, o presidente dando as suas orientações, uma reunião de trabalho, uma reunião boa, um bom clima, toda a equipe está tranquila, todo mundo trabalhando, e eu acho que isso daí foi muito bom, e a gente deve ter outras, já fiz agora de tarde outra, colocando algumas situações a respeito dessas operações mais delicadas, operações internacionais. O presidente é muito parceiro, muito voluntarioso, tem um pensamento muito forte no Brasil. A gente vai dando passos para rumo a uma unidade muito boa por parte do governo. Ok? Então tá bom. Então fica. Ah, não, tem ali um último colega. Matheus Maia, do Poder 360. A minha pergunta é sobre a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro, que saíram notícias que eles estão em uma situação extremamente grave. E também sobre ações que pipocam contra as orientações do Ministério da Saúde, tanto de governos quanto de prefeituras, se o senhor pretende responder isso de alguma forma, alguma medida mais clara, enfim. Não, primeiro os hospitais federais do Rio de Janeiro. São hospitais que lá atrás, na época ainda do Plano Bresser, que definiu a função do Estado, ele colocou que saúde não seria mais função federal. Antigamente nós tínhamos uma carreira para médicos e enfermeiros que trabalhavam nesse serviço público federal. Nesses 30 e poucos anos, 35 anos, não foi feito mais concurso para o quadro desses hospitais. Então, essa força de trabalho foi ficando cada vez mais idosa. Hoje nós temos um número enorme de médicos aposentados dessa carreira, e aqueles que não aposentaram é porque o salário ficou tão baixo, porque intencionalmente nunca se reajustou os salários, e deixavam ali algumas coisas de quinquênio, algumas coisas, uns penduricalhos, e as pessoas não podem nem aposentar, porque se ela aposentar, ela vai embora com um salário desse tamaninho. Então, colocar uma doença como coronavírus num hospital que, embora grande, mas tem a força de trabalho muito envelhecida, muito parecida com a idade da força de trabalho da Itália, por exemplo, que perdeu 45% da força de trabalho. O que a gente tem recomendado lá no Rio de Janeiro e colocado para a Secretaria é que esses hospitais possam estar funcionando para as milhares de pessoas que terão necessidades hospitalares, mas de doenças que não sejam ligadas ao coronavírus, porque as pessoas vão continuar tendo abscesso, vai continuar tendo apendicite, vai continuar tendo uma série de problemas que, às vezes, a grande emergência, hospitais como Souza Aguiar, como Miguel Couto, como, enfim, inúmeros lá, Chagas, poderão estar com as suas portas recebendo. Há uma tentativa do Ministério da Saúde com a Secretaria do Rio de que eles possam contratar pessoas, força de trabalho, e nós possamos ceder aos prédios, às instalações, para que entre uma força de trabalho que seja mais apropriada para esse momento e a gente concentre. A gente pode fazer isso. A gente está deixando à disposição dos secretários para ver se a gente consegue construir essa lógica. Mas é sim um problema, são hospitais de bom conceito, mas são hospitais de rotina e são hospitais que o Brasil vai ter que decidir. Ou ele vai fazer novamente concurso público, ou ele vai partir para uma contratação de terceirizados, de organizações sociais, mas nós teremos que decidir, porque aqueles hospitais têm o prédio, alguns têm alguns equipamentos que são bons, outros estão muito defasados, mas a grande maioria dos recursos humanos lá está bem acima dos 50 anos. E os outros que vão sendo contratados são vínculos provisórios, contratos feitos sem nenhum tipo de garantia de parte a parte, as pessoas entram, trabalham um tempo e vão embora. Ali no Rio de Janeiro, os hospitais federais carecem, estão sucateados de recursos humanos há muito tempo.
E a outra parte da sua pergunta eu não me... Quem não está cumprindo com as orientações do Ministério. Quem não está cumprindo com as orientações do Ministério, você diz em termos de governos de Estado e prefeituras? Pessoas da vida, do dia a dia, Olha, o que o Ministério da Saúde... Nós não temos poder de polícia, nós não somos dono do destino das pessoas, nós temos uma obrigatoriedade por missão de dizer aos governos, dizer aos prefeitos, dizer às pessoas, nós monitoramos, nós fazemos o diagnóstico, nós estamos vendo, nós estamos colocando tudo o que nós temos de melhor à disposição deles, para que eles tomem as suas melhores decisões baseados nos números que eles tiverem, com racionalidade, disciplina, foco e ciência, que é o que eles têm que fazer na ponta de lá. As pessoas, as mesmas que falam, vamos sair, vamos arrebentar, vamos fazer uma festa, vamos beijar, vamos abraçar, serão as mesmas que daqui a 15 dias falarão, por que está acontecendo isso? Eu sempre dou o exemplo daquele pessoal do movimento anti-vacina. Vocês lembram dele? Quando a gente fica pedindo, por favor, vacinem contra a gripe. Eles vão lá e falam, não vacine, porque a gripe é para fazer mal para você. Vacine contra sarampo. Não, eu sou contra o sarampo. Eu acho que nós temos que adoecer de sarampo. Esse é o mesmo pessoal que hoje está de joelho pedindo a Deus para uma vacina para o coronavírus. Que se sair uma vacina, ele vai ser o primeiro da fila. Ele vai falar, eu nunca falei mal de vacina. Se eu falar, só toma vacina de coronavírus quem tiver com a carteira de vacinação completa para as outras vacinas, a deles estará um primor. Então, muito cuidado com falsos profetas, muito cuidado com crendice, muito cuidado com quem fala que isso daqui, o Ministério da Saúde, assim ou assado. Nós não somos dono de verdade nenhuma. Nós damos orientação, damos sugestão, recebemos milhares de cartas, telefonemas, e-mails de todo o Brasil, no telefone, de pessoas que falam, estamos juntos, estamos aqui, estamos fazendo a nossa cota de sacrifício. Empresários conscientes, empresários como esses que nós citamos aqui, que não ficaram na rua falando, lamentando o fechamento da sua loja, o que ele vai ter que demitir, mas que vieram para buscar uma solução brasileira, uma solução ajudada. Qualquer empresário pode ajudar, acione o parque têxtil da sua cidade, contrate lá o pessoal para fazer máscaras de pano, construa redes de solidariedade, cestas básicas. Nós temos dificuldade, sim, em apresentar. Tinha uma pergunta aqui que quer saber quando que vai vir o plano de manejo das favelas ou das comunidades com exclusão. Hoje nós começamos a primeiro plano de manejo, e eu não vou falar em qual comunidade será, mas começamos o primeiro para fazer um teste piloto, porque ali você tem que entender a cultura, a dinâmica. Ali a gente tem que entender que são áreas que muitas vezes o Estado está ausente, que quem manda é o tráfico, quem manda é a milícia. Como que a gente constrói essa ponte em nome da vida? E a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar, a participar. Então, nesse momento, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente deixa claro que todo mundo vai ajudar, todo mundo está fazendo sua parte. Hoje, a live de hoje, que vai cantar para esse Brasil, para o pessoal que vai estar em casa, para o pessoal que sabe que está fazendo um sacrifício, mas que precisa também espairecer um pouco, é a Marília Mendonça. E vai aqui, Marília Mendonça, nosso cumprimento, que você faça uma boa live, que as pessoas curtam em casa, que a gente não aglomere. Eu sei que os shows são para milhões de pessoas. Quando estão no mesmo palco, eu vi você falando que você gosta do contato com a sua plateia e deve estar sentindo muita falta dela. Mas saiba que nós, como fãs do seu trabalho, ficamos mais fãs aqui no Ministério da Saúde por você estar fazendo e não estar aglomerando as pessoas. Uma boa live aí para todo o Brasil e uma boa cobertura para toda a imprensa. Obrigado. Está encerrada essa apresentação em coletiva de imprensa. Boa noite a todos.
Tá aí, você acompanhou com a gente entrevista no Palácio do Planalto com atualizações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. Voltamos agora à programação da TV Brasil e você segue bem informado também pelas nossas redes sociais.